glorificá-lo, vamos exaltá-lo nesta noite. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Oh glória! Graça e paz, amados. A paz do Senhor, a paz de Deus. Assentai-vos, por favor. Aleluia. Culto da família. Final de Copa do Mundo, muita ausência. Mas você veio, glória a Deus. Amém? Você está aqui. O importante é nós estarmos concentrados em uma só fé. Amém? Uma só fé no nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós estamos concentrados assim, Ele está aqui. E se Ele está aqui, algo pode acontecer na sua vida. E Ele está aqui, vai te abençoar. Nosso Deus é fogo, vai te queimar. Esse também tirou lá. Há poder, nesse nome há poder, nesse nome há poder. É o nome de Jesus. E Ele está aqui, Ele vai te abençoar. Nosso Deus é fogo, Ele vai te queimar. Com o Espírito Santo Ele vai batizar. Ah, meu Deus, aleluia, é isso. Como eu amo isso. Ele é fogo e batiza com fogo, louvado seja Deus. Batiza também com o Espírito Santo, amém, amados? Deixa eu fazer com você uma leitura nessa noite para a gente entrar para a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é o tema dessa noite. Não se assuste, não se apavore. Eu coloco aqui. Com essa pergunta: para onde você e sua família estão indo? Para onde você e a sua casa estão indo? Quero meditar com você um tema forte demais. Romanos capítulo de número 11, por favor. Você pode dizer comigo assim, ó, nem tudo é gelatina. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo de número 11, verso 21. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considera, pois, NA, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento para falar da Tua palavra. A Sua palavra é o que nos guia, a Sua palavra é o que nos fortalece, é o que renova a nossa fé dia a dia. A Sua palavra, Senhor, é tudo o que nós precisamos. E está escrito, Paulo dizendo que a Sua palavra ensina, ela corrige, ou ela exorta, ela nos alerta. Então, Senhor meu Deus, em nome de Jesus hoje, que o Teu Espírito Santo fique à vontade para falar conosco aqui nessa noite. E que essa noite, todos nós possamos sair daqui sabendo para onde estamos indo. Isso tudo para a Sua glória, eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que você leu não é para te assustar. Amém, amados? Porque a gente vai sempre lembrar assim, ó, está escrito. Diga comigo, está escrito. E tudo que está escrito é para o nosso próprio bem. Tudo que está escrito, que foi deixado para nós, é para que a gente viva por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, amado? Não há diferença a não ser
em algumas traduções um pouquinho mais modernas, mas não há diferença na Bíblia, não há, amém? Não há diferença. Eu quero que você entenda isso. Toda a escritura, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. Depois disso, veio algumas correções em uma linguagem mais fácil de entender. Por quê? Porque o português das Bíblias mais antigas é muito, como é que eu vou falar? Muito refinado, amém? Então a gente precisava estar lendo a Bíblia com um dicionário do lado, senão não entendia nada. Hoje não, hoje as traduções são mais simplificadas para que todos nós possamos ler e já entender logo, amém, queridos? Tem algumas traduções que eu ainda uso na minha casa, que é desse modo mais antigo. Eu gosto de ler, meditar naquela leitura ou naquela tradução. Agora aqui, nessa tradução fica tudo muito simples para a gente entender. Eu espero que você saia daqui hoje edificado. Não quero que você saia daqui com medo, porque esse não é o meu objetivo. Quando nós olhamos para o que está escrito aqui agora, talvez assuste alguém, mas esse não é o objetivo, nunca foi o objetivo do apóstolo Paulo escrever isso. O objetivo foi sempre alertar a igreja, ensinar a igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Não vou pedir para você levantar a mão, também isso pode constranger, mas quero te dar as boas-vindas, você que está aqui a primeira vez, você que está conosco aqui hoje, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? E vou repetir, Copa do Mundo, final, Espanha e Argentina. Eu estava conversando com a pessoa ali atrás, deu Espanha, foi isso mesmo? Foi Espanha. Então, ótimo, acabou, agora continua, segue o Brasileirão, aí segue não sei mais o que. Eu não acompanho mais futebol já faz um tempo. E não é que eu considero isso pecado, é que eu tenho outras prioridades, né? Ao invés de ficar passando raiva com o time, eu me alegro em Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Bom, olha só o que está escrito. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Note bem que a palavra é bem direta. E Paulo está falando com o povo gentil que somos nós. Mas ele está pegando o povo hebreu, israelita, o judeu. Ele está pegando como exemplo. Ele está dizendo, dá uma olhada para o povo escolhido por Deus. Um povo que foi formado a partir da chamada de Abraão, no caso. Abraão foi chamado e Deus começa a falar com ele, dá a ele promessas. E Abraão então começa a ouvir a promessa. Sara, estéril, não tinha filho, você vai lembrar dessa história. Agora, Deus fala que através de Abraão, Deus iria formar uma grande nação, e de fato formou, porque Deus abriu o ventre de Sara, e ela então pôde gerar Isaac. Isaac veio, gera Jacó. Então Jacó tem o seu nome trocado para Israel. Veja só como que a palavra de Deus vai se cumprindo. E forma-se então uma grande nação, que é chamada hoje Israel. Amém, amados? Glória a Deus. E Israel naquele tempo e até agora, eles foram cortados, não do plano de salvação. Não é isso. Mas eles foram cortados por um tempo da graça. Eles vivem ainda pela lei. E a lei não salva, quem salva é a graça. E por que eles foram cortados? Porque endureceram o coração para não entender o projeto de Deus ou o plano de Deus. Foram cortados por quê? Porque eles não levaram a sério aquilo que Deus havia falado. Agora, chega um tempo em que Deus fala assim, eu vou levantar um povo. Vou atrás dos gentios que nunca ouviram falar de mim. Vou levantar um povo. E esse povo vai me honrar, vai glorificar o meu nome. Então Deus deixa Israel por um tempo, está lá paradinho. Não, muitos estão se convertendo, mas não é todo Israel, que Deus tem um plano de salvação
em geral para eles. Agora veja, Deus estende a salvação para nós, os gentios. Porém, os gentios também recebem um alerta de Deus por meio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós: olha, fique esperto, fique ligeiro, porque Deus não poupou nem mesmo aqueles que são chamados de raiz. A salvação veio dos judeus, Paulo vai dizer isso. A salvação veio por meio deles também, porque a eles foi oferecida a salvação e eles desprezaram. Agora, eles desprezando, Deus vem atrás de nós, os gentios, que não tínhamos nada a ver com salvação de Deus. Mas Deus, olhando para o mundo, olhando para a terra, era plano dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. E nessa graça maravilhosa que Paulo vai nos ensinando, ele vai dizer que não somos salvos por obra da lei, mas somos salvos pela graça. Isso também ele quer dizer, vocês estão pensando que eu estou invalidando a lei? De modo algum, eu estou exaltando a lei, porque pela lei eu soube o que é pecado, pela lei eu sei o que era certo e o que era errado, mas agora, sem lei, mas pela graça, nós servimos a Deus, obedecendo os princípios da lei. Parece complicado, mas não é. Amém, amado? Obedecendo os princípios da lei, porque a lei, ela nos coloca limite, sim ou não? Até nas estradas você tem um limite de velocidade, sim ou não? Está lá o radar, 80 por hora, você passou a 100, vai chegar um presente na sua casa. Chega ou não chega? Ué, é assim. Então a lei impõe limites. E a lei que Deus havia dado através de Moisés para todo o povo, tinha certas liturgias que hoje seria praticamente impossível nós cumprirmos. Então ele vem, vou chamar isso assim, ó, ele vem e facilita para nós podermos obedecer a palavra de Deus. Porém, a advertência é, se Deus não poupou eles, que são os originais, é para a gente fazer o quê? Temer, respeitar a Deus, porque se ele não poupou aqueles que são os israelitas, os escolhidos, temos que temer, porque também nós poderemos ficar de fora dessa tão grande salvação. Agora preste atenção à minha pergunta dessa noite: para onde você e a tua família estão indo? Hoje nós estamos vivendo dias que eu chamo de dias difíceis e complicados, porque cada um quer servir a Deus do seu jeito, cada um quer servir a Deus de acordo com as suas, com os seus entendimentos, e não é assim. Assim como que ninguém passa num concurso se não seguir certinho as provas, as regras que tem lá, tem que fazer as provas e fazer os testes para poder entrar num serviço público ou qualquer outra coisa. Ninguém vai passar no teste da salvação se também não seguir as regras que nós chamamos de mandamentos que estão estabelecidos na palavra de Deus. Amém, amados? E não é difícil você entender isso, porque hoje nós procuramos, muitas vezes nós procuramos Deus por uma razão, ter uma vida melhor. E poucos de nós pensamos na eternidade. Poucos de nós pensamos em uma vida que nunca vai se acabar. A sua vida, independentemente da sua crença, independentemente da sua fé, independentemente do que você pratica ou não, não vai acabar. O que vai acabar é esse invólucro que envolve a minha alma, que aqui habita o Espírito. Isso aqui volta ao pó, porque Deus falou assim: o que foi tomado do pó, volta ao pó. Amém, amados? Mas a alma e o nosso espírito, esse não morre jamais, é imortal. E por meio dessa alma e desse espírito, é que nós teremos que dar satisfação a Deus de toda a nossa conduta vivida aqui na terra. E hoje, nós estávamos falando em um velório. Eu alertei um pouquinho as pessoas que estavam lá a esse respeito. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? E ninguém?
se não for por mim. Não é isso que ele disse? Eu sou o caminho. Querido, e muitos de nós às vezes perdemos o caminho por ignorância, por dureza de coração. Se a gente lembrar do filho pródigo, ele se revolta com o seu pai. Ele se revolta com o sistema que o pai tinha estabelecido para reger aquela família, para reger aquela fazenda. Ele se revolta e vai embora. Vai ou não vai? Porém, chega um determinado tempo, ele está sofrendo, ele está percebendo que viver longe do pai é dor, é sofrimento. Ele pensa, eu vou voltar para a casa do pai. E ele encontra novamente o caminho de volta. Diga assim, ele encontrou o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho de volta ao Pai, louvado seja Deus. Porque todos nós nos desviamos, todos nós nos desgarramos, diz o Senhor, da presença de Deus ou da mão de Deus. E se a gente não encontrar o caminho, nós vamos continuar errando o caminho, tentando fazer as coisas do nosso jeito, como o filho pródigo, saiu, bebeu, fumou, fez lá o que tinha que fazer, perdeu tudo que tinha, perdeu um amigo, perdeu a estima, perdeu a autoestima, perdeu tudo, mas ele lembra do caminho, ele fala assim, existe um caminho, e eu posso voltar para a casa do Pai, louvado seja Deus. E ele encontra o caminho de volta e volta para o pai, mas com pensamento negativo. Ele fala assim, talvez o meu pai, ele vai me aceitar como um dos seus empregados, não tem problema se meu pai nem me aceitar mais como seu filho. Por quê? Porque ele tem o melhor para os seus empregados, os empregados dele tem comida na hora certa, os empregados do meu pai, ele tem cama para dormir, aqueles que moram na fazenda, eles têm lá tudo do bom e do melhor. E eu aqui perecendo, espera, eu vou voltar para a casa do papai. Ele volta, ele acha o caminho. E chega na casa do pai esperando um maltrato, esperando um desprezo, talvez esperando a ordem para ir dormir lá no alojamento. Mas não, o pai trata ele de uma forma muito carinhosa. Agora, quando a gente percebe que alguém toma a decisão de encontrar o caminho, a recepção do pai é muito grande. Amém, amados? A recepção do pai é muito grande, porque o pai planejou toda a estrutura, o pai planejou a salvação, o pai planejou tudo para os seus filhos. E eu pergunto nessa noite, tem filhos de Deus aqui? Amados do Senhor, preste bem atenção. Se nós voltarmos, por favor, volta lá em Romanos. Eu quero continuar lendo com você, para a gente prestar atenção no que está escrito. 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus. Desde que você, condição, permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Escuta, o corte pode não acontecer aqui agora, mas o corte pode acontecer depois, quando os nossos olhinhos não abrirem mais, não piscar mais, o fôlego de vida for tirado. Então nesse momento já não tem mais o que fazer, já não resta mais nada o que fazer para uma pessoa depois que ela parte. Eu fiquei olhando para aquelas pessoas hoje naquele velório, falei, meu Deus, dá graça para essas pessoas que perderam um ente querido, mas abre os olhos deles, para eles entenderem que tem um caminho aberto de volta para casa, louvado seja Deus. Abre os olhos deles, porque tem um caminho aberto de volta para casa. Veja, talvez você está aqui dentro hoje, mas está todo desordenado. Todo desordenado. Talvez nossa família está toda meio que desordenada. Nossos filhos estão sem uma ordem, sem uma disciplina. Nossos filhos estão meio que bagunçados, fazem o que querem, não respeitam mais a autoridade dos pais, estão vivendo a geração chamada de geração Z. Eu não quero nem ver o que vai fazer nas próximas gerações, então. Porque hoje os filhos estão assim, sabe, sem disciplina alguma, os pais perderam o domínio. Agora escuta, nós como pais,
devíamos ter mais domínio sobre os nossos filhos. Porém, Deus, Ele não domina ninguém na força. Ele te convida pelo amor. Amém, amados? Ele te convida pelo amor, porque Ele quer que você reconheça o que está escrito e Ele manifestando o seu coração para toda a humanidade. E o que Ele manifesta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Puxa vida, irmão, eu quero falar de salvação com você aqui hoje, para sua família, para sua casa, para todos aqueles que cercam tua casa, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Porque hoje dá a impressão que, escuta, eu atendo muita gente, a impressão muitas vezes que eu tenho é que muitos estão deixando a sua família viver solta. E não estão preocupando com o final da história, não estão se preocupando com o final disso tudo. Escuta, querido, a nossa família precisa ser trazida de volta ao caminho, a nossa família precisa ser trazida de volta para um encontro real com Deus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus, por meio de Cristo Ele fez a proposta: eu amei o mundo e amo o mundo de tal maneira que eu dou meu filho para morrer por vocês, aleluia, eu dou meu filho para resgatar vocês de toda maldição, de todo pecado, e ainda deixar os brancos como a pura lã, mais branco do que a neve, eu deixo vocês brancos, porque somente na brancura da santidade seremos capazes de herdar a vida eterna. O que vamos fazer? Eu quero fazer uma pergunta, ela é retórica, por favor. Não precisa responder. Mas eu quero que ela entre no seu coração nessa noite. O que você deixaria hoje aos pés da cruz para se reconciliar com Jesus? O que tem distanciado você de ser mais fiel? O que tem distanciado a humanidade hoje? Mas vamos falar de nós aqui. O que nos tem distanciado da cruz, a ponto de não nos rendermos ao Senhor Jesus, de levar a nossa vida do nosso jeito. Lembre-se, eu tenho ensinado muito sobre isso. Não é do nosso jeito, porque se fosse do nosso jeito, estaria muito fácil. Mas é do jeito dele. Para ser do jeito dele, é necessário que haja renúncias. Sim ou não? Falo novamente, se você for prestar um concurso aí, vai ser do teu jeito? Existe o tal do Enem ainda? Chega lá, é do teu jeito, você responde do teu jeito, você vai passar, ou tem uma regra lá? Tem uma regra, sim ou não? Por que a gente aceita com facilidade as regras das instituições aí fora, mas muitas vezes nós temos a dificuldade de aceitar não regras, mas mandamentos que vêm do céu? Por que temos essa dificuldade, querido? Eu estou andando preocupado com tudo isso. Por quê? Porque nós vemos como que estamos relapsos em muitas coisas na nossa caminhada. Achamos porque viemos à igreja aos domingos, estamos salvos. Achamos que viemos à igreja 3 dias na semana, somos salvos. Não se engane. Só seremos salvos, escute, se pelo menos houver da parte da gente um esforço de obedecer a palavra. Ser religioso não salva ninguém. O que salva é o que Jesus diz para quem? Para Nicodemos. O que Jesus diz para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Amém, amados? Não é do teu jeito, não é do nosso jeito. Já está estabelecida as ordens, os mandamentos. Eu preciso nascer de novo.
Eu preciso entrar dentro de um conceito de obediência, sim, ao meu Deus, ao nosso Deus. Porque se eu não entro nesse conceito de obediência, eu vou ficar de fora. E muitos acham pesado as doutrinas que o próprio Deus estabeleceu e saem de casa. Outros não querem entrar. Por quê? Porque acha que a doutrina da palavra de Deus é pesada. Não, pesado, sabe o que é pesado? É o pecado que a gente carrega nas costas. Pesado é o pecado que está sobre nós. E parece que a gente está acostumado com o peso. E não sentimos mais o peso do pecado. E aí a gente vai vivendo no pecado, a ponto de não se importar mais. E olhar para tudo que está acontecendo no mundo, olhar para tudo que está acontecendo dentro da nossa própria casa, e achamos que é normal. Tem coisas que não podem ser consideradas normais. Precisamos ouvir o que foi dito. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não estou sendo religioso, não falando de religião, não, estou falando de Bíblia. Estou falando do que está escrito. Amém, amados? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Está escrito. Fala assim, está escrito. Eu posso ganhar milhões, eu posso angariar e juntar muito ouro, eu posso ter uma vida muito regalada de bens. O que isso vai me adiantar se lá no final eu perder a minha alma? E não adianta você pensar que o seu ouro vai te salvar, que sua riqueza vai te salvar, que a sua maneira de ser honesta, que é muito bom, vai te salvar, que a sua honestidade nos negócios vai te salvar. Não, isso tudo é o dever de cada cidadão, sim ou não? Isso é dever. Eu tenho que ser honesto. Agora, isso não me salva. Jesus vai longe com essa história. Ele fala assim, melhor, vou falar o que Paulo diz. Ele vai dizer que não adianta nada ele pegar todo o ouro, toda a prata que ele tem e distribuir aos pobres, mas se ele não tiver amor, de nada adiantaria, sim ou não? Ele está falando de, vou falar assim, de dois tipos de amores. O amor ao meu semelhante, sim. Mas quando eu tenho a proposta de receber o amor de Deus, vai mais além. O que vale todo o ouro, o que vale toda a prata, o que vale tudo nesse mundo, se eu não conquistar o amor de Deus? Não, pastor, mas Deus me ama. Sim. Por isso ele sacrificou Jesus. E está escrito que Deus se agradou em moê-lo, pegar Jesus e triturá-lo, moê-lo, sacrificá-lo. Deus se agradou disso. O profeta Isaías vai dizer, e o Senhor Deus se agradou em fazer isso com ele. Por que Deus se agradou? Deus é sádico? Não, é porque Deus estava olhando para o resultado depois da morte e ressurreição de Cristo. E o resultado é que Deus estava te vendo aqui nessa noite, que Deus estaria te vendo aqui hoje, ouvindo essa palavra. Amém, meus amados? Agora preste bem atenção. Se Deus foi capaz de fazer isso por amor, Ele quer que você renuncie tudo por amor. Então, quando eu começo a andar com Cristo, o Espírito Santo vai me ensinando a amar. O amor de Deus vai sendo derramado em meu coração, para eu amar a Deus acima de tudo, acima de todas, acima de qualquer coisa. Amém, meus amados? Hoje nós queremos um amor de Deus, mas não queremos o amor de Deus, mas não queremos amar.
Queremos que Deus faça muito por nós, mas nós não queremos fazer alguma coisa ou muitas coisas para Ele. Irmãos, dói falar umas coisas dessas, porque isso também me preocupa. Mas se eu não falar isso para vocês, eu serei negligente com aquilo que Deus tratou no meu coração desde ontem à noite. Falando comigo, mostrando para mim o perigo de nós não valorizar essa salvação que a nós foi oferecida. Você pode ser uma pessoa cheia de regras, uma pessoa muito honesta, cheia de costumes que até são bons para a tua vida. E talvez tem pessoas que se gabam disso. Mas eu vou dizer algo para você. Só tem um meio do seu nome ser escrito no livro da vida. Não é ser religioso. Não. É você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, naquele bate-papo com Nicodemos, ele deixa Nicodemos estático. Ele deixa Nicodemos assim, assustado. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não entra no céu de Deus. Nicodemos, naquele momento, ele não entende muito, mas ele vai refletir. Ele era inteligente. Ele começa a examinar as Escrituras. Ele vai entender que o Messias prometido, de fato não veio carregado de espadas e exército humano, mas ele veio carregado de amor e de um exército de anjos do lado dele. Esse Cristo não veio para destronar ninguém na espada. Ele veio para ensinar um novo mandamento. O mandamento do amor. O mandamento que eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Isso não significa que você tem que ser arrogante, ignorante com outras pessoas, não. Mas é levar para dentro do teu coração esse amor e falar, meu Deus, o que eu preciso fazer então para ganhar o seu amor? Ele fala, não precisa fazer nada, eu já te amo. Mas se você me amar, aí nós vamos entrar num relacionamento duradouro, que vai durar a eternidade. Louvado seja Deus. Mas se você me amar, nós vamos entrar num relacionamento que vai durar a eternidade. Não vai ser um relacionamento que vai durar 1 ano, ou 2 ou 3. Não. Vai ser um relacionamento que vai durar a eternidade. Lembre-se o que eu estou dizendo para você. Ninguém morre, o que morre é o corpo físico. E não existe reencarnação. Ô irmão, eu gostaria de ter, sabe, às vezes pensando nos meus botões aqui, ouvindo essas doutrinas, eu até gostaria de que houvesse reencarnação, mas eu sabendo quem eu sou, voltando para aquele corpo, que agora me é dado um novo corpo, reencarnado. Então eu tinha que saber dos meus atos passados, para eu corrigir agora, tendo uma nova oportunidade para ser salvo. Quem está me entendendo? Aí a pessoa diz que acredita na reencarnação, mas quem reencarna não lembra de nada do passado, vai corrigir o quê? Se houvesse reencarnação, teria que ter uma reencarnação me dando uma nova chance. Eu vou lá, vou passar lá pelo limbo, pelo fogo dos infernos lá, levo uma chamuscada e volto correndo, porque Deus vai me botar no outro corpo aqui. Agora eu já sei onde eu fui, velho, tem inferno lá. Mas eu não sou Tomé, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu não quero ir lá. Tipo, para reencarnar, não, porque eu sei o que foi determinado por Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte aguardar o dia do juízo. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e aguardar o quê? O juízo. Amém, gente?
Então não existe reencarnação, existe? Não. E Jesus falou sobre isso. Os apóstolos falaram sobre isso. Existe uma só vida. Existe uma só vida. Aqui, agora e na eternidade. Por isso a Bíblia vai dizer que quando você morrer, se você morrer sem Jesus, você já está lascado. Mas se você morrer com Jesus, você já vai estar abençoado, já no lugar de descanso, tranquilo. E quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, sim ou não? Então não tem reencarnação. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aleluia, para encontrar com Jesus nos ares. Fala comigo assim, é Bíblia. Pronto, se está escrito, vai acontecer. Olha para a Bíblia, examine ela com cuidado. Veja as profecias. Eu sei que eu vou falar todas, mas num termo. Examine todas as profecias. Examine o que está acontecendo agora no mundo. Examine o que está acontecendo agora no Brasil. Examine as profecias. E você vai ver que a Bíblia não falhou e jamais irá falhar. Tudo está acontecendo do jeitinho que está escrito, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória! Para onde você e sua família estão indo? Eu espero que estejam indo para o céu. Mas para ir para o céu existe essa condição: nascer de novo. Para ir para o céu, vou repetir, não adianta você cumprir os seus deveres como um bom cidadão, uma boa cidadã. Não adianta você cumprir, você pode ser uma pessoa ilibada em tudo. Em tudo você pode ser uma pessoa sem rasura, perfeita. Mas a sua perfeição para Deus não serve. Mas te ajuda. Como assim, pastor? Te ajuda. Igualzinho Nicodemos, ele era zeloso. Mas Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, não vai rolar, você não vai entrar no céu. Depois Nicodemos vai ter novamente com Jesus. Melhor, ele vai defender Jesus diante do Sinédrio. Aí depois ele vai pegar Jesus crucificado junto com José de Arimateia e levar para sepultá-lo. O que nós aprendemos com isso? 3 vezes ele tem um relacionamento com Jesus. Primeiro, pessoalmente. Segundo, defendendo. Terceiro, tirando Jesus, o corpo de Jesus da cruz. Amém, amados? Com isso nós aprendemos que Nicodemos se converteu. E existe um livro dele. Uma pena que não está escrito na palavra de Deus, não foi aclopado ali. Existe um livro dele. E se você ler algumas coisas desse livro, você vai falar assim: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Porque tudo que está escrito são experiências que ele teve com Jesus pós a morte de Cristo. Jesus apareceu para ele. Eles tiveram um romance maravilhoso de fé e de redenção. Oh, aleluia. Amém, amados? Escuta, queridos. Se eu entendo um pouquinho da palavra de Deus, eu quero reafirmar, repetir a minha pergunta: para onde nós estamos caminhando com a nossa família? Pode ser que daqui a uma semana você esquece que você é cristão. Pode ser que daqui a uma semana você esquece que você aceitou Jesus. Pode ser que daqui a uma semana vai estar você e tua família toda num show ali no recinto. Show que não atrai a presença de Deus.
Não, pastor, mas a gente tem que se divertir. Jesus vai dizer para você o seguinte: negue-se a si mesmo, senão você não entra na minha presença. Você quer me seguir? Então negue-se. Negue-se. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra o rodeio? Considero o rodeio um esporte. Vai lá. Se você quiser montar um cavalo, me chama que eu vou lá te ver montar no cavalo. O boi. E vou dar risada do seu tombo. Eu só não quero dar risada do seu tombo na fé. Amém? Vai lá ver o rodeio. Termina o rodeio, vai lá, come lá os churros. Come lá o que você quiser. Quer ter vontade de comer alguma coisa? Vai lá, come. Consagra, abençoa. Amém? Volta para casa com a sua família. Não instigue sua família a participar de shows que não atraem a presença de Deus, mas atrai legiões de demônios. Pastor, você não tem medo de perder algumas pessoas desse jeito? Não. Eu não tenho ninguém. Eu sou como você, eu pertenço a Jesus. E se Jesus tem você, e se você tem Jesus, você não vai perdê-lo, e ele não vai perder você. Amém, amados? Se você tem Jesus, você não vai abrir mão de Jesus por 5 noites de farra. Se você tem Jesus, você nega a si, toma a sua cruz e segue ele, sim ou não? É o que está escrito? Está escrito, gente, não posso passar por cima, porque senão eu mesmo corro o risco de ficar ou ser reprovado. Agora, se houver no nosso meio alguém que quer ser reprovado, com a família toda, fique à vontade. Como é que eu vou te proibir se nem Deus te proíbe? Tudo me convém. Tudo me convém? Tá esperto, né? Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu quero andar com Deus, eu preciso entender que sem santidade eu não vou vê-lo. Ele exige de mim santidade, ele exige da igreja santidade. Agora, eu gostaria que você imaginasse isso aqui. Estou encerrando. Jesus, pendurado na cruz, olhando para o mundo todo, gemendo de dor, todo lascado, machucado, os ossos da costela aparecendo, os ossos das costas aparecendo, porque foi flagelo, não foi uma surra. Ainda olhar para aquelas pessoas que estavam ferindo ele um pouco mais ainda, naquele dia, ele olhar para aquele povo e falar assim: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem. Por que Jesus fala que eles não sabiam? Porque para eles Jesus era uma pessoa comum, um infrator, um cara que queria revolucionar o povo contra o governo. Mas hoje, nós sabemos muito bem quem é Jesus. Nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. Lá eles não sabiam, porque não entendiam, não conheciam Cristo, como os apóstolos conheciam. Jesus para eles era visto como um inimigo. E hoje nós vemos Jesus como Salvador. Mas ele mesmo vai dizer: se você quiser me seguir, vai te custar uma renúncia, um sacrifício. Negue-se e venha após mim. Não é de qualquer jeito. A sua família, que você ama, pode estar em perigo. A família que você ama pode estar em perigo. Você pode estar em perigo. Se aqui, não houver conversão.
se aqui não houver uma entrega a Deus. Não adianta você falar que crê em Deus. Satanás crê em Deus, Diego? Satanás crê em Deus, irmão? Crê? Ele crê que chega o quê? Satanás crê tanto em Jesus que ele chega a tremer. Mas ele obedece? E se você fala que crê e não obedece, está na mesma condição. Vai ser condenado. Palavras fortes, né? Mas eu preciso falar isso para você. Porque amanhã, lá na eternidade, pode ser amanhã, depois, eu não quero dar conta de ninguém que está sentado aqui me ouvindo. Eu quero chegar para Jesus e apresentar minhas mãos. Senhor, elas estão limpas, porque eu falei para aquele povo da renúncia, falei que não adianta servir a dois senhores, falei que não adianta agradar um e desagradar o outro, então não tem jeito. É Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo. E o Espírito está hoje querendo interceder por você. Diante de Deus. Porque o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Amém, amados? Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Talvez hoje você está falando, Senhor, eu estou fraco. Estou que nem canto da Angola. Estou fraco. Mas se o Senhor quiser me fortalecer aqui nessa noite, eis-me aqui, Senhor. Me fortaleça, firme os meus pés na rocha que é Cristo. Fica de pé, por favor. Para a gente encerrar, para onde você está indo com a sua família? Para o céu? Ou para qualquer lugar? Qualquer lugar não existe. Só existe dois lugares. Só existe dois caminhos. Caminho de Satã ou caminho de Jesus. Não tem meio termo. Tem meio marido? Meio marido? Não estou falando de anão não, tá, gente? Estou falando de anão não. Tem meio marido? Tem meia mulher? Não, né? Se não existe meio marido, não existe meia esposa. Amém? Os dois se casam para ser feliz? Talvez não. Porque nem sempre que se casa dá certo a felicidade. Eu não casei para ser feliz, depois eu fui entender isso, depois de muito tempo. Uma bronca da minha mãe, não vou entrar nesse detalhe que não tenho mais tempo. Ela falou, você tem que casar, você casou? Você tem que cuidar dela. Você está querendo que ela cuide de você? Por quê? Cuida você dela. E eu que abrisse a boca para ver se o tapa não comia na orelha. Minha mãe, casado. Então o que eu tive que aprender? Cuidar da minha esposa. E quando ela foi bem cuidada, ela fez o que comigo? Foi recíproca. Amém, amados? Ela também cuidou de mim. Amém? Escuta. Não existe. Assim, eu estou mais ou menos com Jesus. Eu estou, sabe? Eu gosto, eu vou lá na igreja, mas depois eu vou no forró também, depois eu chapo coco também. E assim, nós vamos tocando. Jesus é bom, Ele me perdoa. Você vai se lascar. Não existe meia salvação. Ou você é salvo, ou você é condenado. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, nesse momento aqui, papai querido, de término de culto, eu estou apresentando a tua igreja, porque ela é sua, ela não é minha. A instituição é formada por conta de leis que nós temos que obedecer.
E a sua salvação oferecida também é firmada em cima de leis estabelecidas no céu, que temos que obedecer. Mas, Senhor, como igreja agora, nós nos apresentamos a Ti. O Senhor é o cabeça da igreja. Nós somos membros desse seu corpo. Eu sei que todo dia nós somos, Senhor, afrontados. Todos os dias nós somos provocados a desistir da fé, a desistir da salvação. Nós somos provocados a arrumar um amante lá fora. Eu não estou falando amante mulher, amante homem. Eu estou falando, Senhor, coisas que nos distanciam da Tua presença. Estamos sendo provocados todos os dias a duvidar até mesmo da Sua palavra. Oh Deus querido, olha para esse povo agora. Eu repito, eles são Teus, comprados para Ti pelo sangue do Cordeiro. A moeda, oh meu Deus, que pagou a cada um de nós o valor que ouro e prata não podia pagar. Foi o sangue do Teu Filho que nos comprou para Ti, Senhor. Olha para cá agora, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Olha para nossas fraquezas e perdoa nossos pensamentos errados, perdoa nossos pecados cometidos e nos dê mais uma chance. Nos faz, Senhor, mais uma vez aceitos diante do Senhor por causa do sangue. Por causa do sangue de Jesus, agora que eu clamo sobre cada um de nós. O sangue precioso de Jesus, agora passe aqui, limpa, lava, purifica, perdoando o pecado, santificando a cada um de nós. Porque se não for assim, nós não entraremos no seu descanso. Se não for assim, não entraremos no seu descanso. Não há como entrar por méritos próprios. Não há como entrar por sermos religiosos. Não tem como entrar porque não faltamos dos cultos. Não tem como entrar. Só poderemos entrar pelo Teu sangue. Só podemos entrar pelo Teu sangue. E debaixo do Teu sangue, obedecendo a Tua palavra dia a dia. Renova a Tua igreja, Senhor. Renova a fé. Desperta esses pais. Desperta esses filhos que às vezes estão perdendo a direção, achando que tudo é normal. Achando que tudo é normal e não é. Desperta, meu Deus, a Tua igreja. Desperta essa família. Coloca no coração desses pais onde os seus filhos irão passar a eternidade. Coloca no coração de cada um essa pergunta: do jeito que eu estou vivendo, onde eu passarei a minha eternidade? Oh Espírito Santo, desperta-nos para essa tão grande salvação. Porque se formos negligentes, seremos lançados fora. Como poderemos, Senhor, negligenciar tão grande salvação que nos é oferecida todos os dias, que nos é oferecida todas as manhãs, um renovo? Pega, meu Deus, o nosso coração nas Tuas mãos. Dai-nos um novo coração, para que possamos Te amar de verdade, para que possamos negar, renunciar tudo por amor a Ti. Oh Espírito Santo, ajuda. Ajuda, hoje é culto da família, ajuda essa família. Hoje não estarei orando por cura e libertação, mas estarei orando para a salvação de toda essa família que se encontra aqui nessa noite. Oh querido Deus, faz a Sua obra em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito Santo. Completa essa obra em cada vida que ouviu essa palavra. Completa essa obra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se assim Tu nós olhares, declaramos. Senhor,
pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Levanta sua mão para o céu, por favor. Querido Deus, eu quero despedir a tua igreja debaixo da tua proteção agora, para que eles possam ir e ter o segundo dia da semana, que é o dia útil, que começa o dia útil da semana, abençoado, e que essa palavra fique ecoando no coração deles, que essa pergunta fique ecoando: para onde estamos indo com a nossa casa, com a nossa família? De forma pessoal, para onde eu estou indo? Que essa pergunta ecoe no coração de todos nós. Que essa semana, meu Deus, também seja uma semana de conquistas, uma semana de portas abertas, uma semana de assinatura de novos contratos, uma semana, meu Deus, onde o Senhor possa reinar em nós e através de nós, para a sua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Olha para a pessoa do teu lado, aperta a mão dele e diga: não desista nunca. Isso, aperta a mão dessa pessoa, diga para ele ou para ela: não desista nunca. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar que Cacilândia é do Senhor Jesus? Eu não falei de dinheiro.